Boa tarde, mais uma vez, a todas e a todas. O nosso, antepenúltimo encontro, né, dessa jornada aí Já estão de sentindo verão. o gostinho do tchau, mas o gostinho da falta de vocês. E isso é muito triste, mas assim, é ótimo, né, Rê, que a gente ainda esteja junto. Vai vir aí o curso avançado, então a gente espera poder ainda aproveitar muito todos juntos no curso avançado, né? É por isso que eu não vou nem me despedir de vocês no último dia. Nem vou, porque eu sei que a gente vai se encontrar ainda aí em muitos momentos. E eu estou, assim, colocando muita fé que a gente vai ter encontros presenciais. É um desejo meu, não tenho nenhuma informação a respeito disso concreta, mas eu tenho um sentimento, assim, de que a gente vai conseguir se encontrar presencialmente, né? Para a gente conseguir trabalhar alguns elementos que nos foi impossibilitado, né, pela internet. Mas, como a gente Mas também também, tem que quem aprender a sabe, tem outra agradecer, coisa também, né, Gê? A gente só um teve momentinho, Aninha. a gente teve Como a gente tem que possibilidade de fazer umas coisas pela internet, mas a gente teve possibilidade de fazer algumas coisas que seriam online também, né? Isso, é isso que eu falei, ia falar. A gente tem que também aprender a agradecer, né? Eu digo que eu tenho, por exemplo, dado curso para pessoas de vários lugares do Brasil, que talvez em outro momento eu não pudesse, né, ter esse contato, e não só de dar curso, mas de aprendizado, de conexão também. Então, a gente não pode ser ingrato, né, dizer que foi tudo ruim, não, ao contrário. Eu acho que esses momentos de encontros com a gente durante o processo de pandemia fortaleceu, nos ajudou também a passar de uma forma mais, né, tranquila por esse processo, porque a gente estava ainda em conexão, em encontros. Então, a gente tem que ser grato a Deus, né, por tudo, até pelos momentos difíceis e turbulentos que a gente enfrenta. Com certeza, gente. A gente só tem a agradecer. Está sendo maravilhoso a gente se encontrar toda quarta, toda quinta e sexta, né? Algumas intercaladas, né? E aí fica o gostinho do quero mais, fiquei triste na sexta-feira por não estar com vocês, né? Mas vamos hoje acompanhar vocês e ver o que é, né? Vamos ver a conclusão do trabalho hoje, né, Rê? Isso. Então, como a ideia é praticar, todos vocês vão receber o mesmo caso que eu vou colocar aqui no nosso bate-papo, para vocês terem acesso ao documento. Deixa eu ver como é que eu faço. E nós vamos dividir vocês em salas, em duas salas, né, Ana? Eu vou ficar acompanhando uma sala e a Ana vai ficar acompanhando a outra sala. São E 14 aí, pessoas, ficaram em duas. isso. E aí vocês é que vão fazer o procedimento, né, de mediação penal, seguindo aqueles passos que a gente trabalhou na semana passada. E aí, antes da gente ir para as salas, saber de vocês, tem alguma dúvida? Vamos escrever aí nos chats quais foram aquelas perguntas imprescindíveis que a gente tem que fazer na pré-mediação, que ela é obrigatória em situações que têm, né, natureza criminal. Quando a gente fala de mediação penal, a pré-mediação é requisito obrigatório. E lá tem umas perguntinhas que não podem deixar de acontecer. Então, eu quero saber se vocês lembram quais foram as perguntas que eu fiz para as partes na semana passada, na pré-mediação, e a gente vai fazer uma mediação inteira. Utilizando a pré-mediação, quer dizer, inteira vírgula, né? Pode ser que, ou na minha sala, ou na sala de Ana, alguma das partes não queiram ir para o círculo, ou desculpe, para o encontro, né? Para a sessão conjunta. Para a sessão conjunta. E se eles não quiserem ir, quais são as possibilidades que a gente tem de resolver esse impasse? Já falei também na semana passada. A mediação penal permite que a gente faça diversos encontros individuais, se as partes desejarem consensuar, ainda que não queiram participar de forma conjunta. Tá? É uma outra coisa, outra experiência interessante que a mediação penal traz e que a mediação civil não recomenda. A mediação civil é 100% de estímulo para a sessão conjunta. Inclusive, se não houver interesse das partes, a gente não pode nem continuar. Na mediação penal, a gente pode fazer esse procedimento para tentar ajudar aquelas pessoas que estão naquele processo, né, a reparar algum dano, a compreender aquele processo em que elas estão imersas, e a gente pode fazer isso conversando com um, conversando com o outro, de forma separada. Então, o mediador, a mediadora pode fazer isso, tá? E aí, vocês vão pensar na estratégia.
lembrar aqui que a gente teve uma contribuição de Alan, de uma experiência dele na área civil, mas que é uma exceção. Mas que, como as partes realmente tinham uma situação diferenciada, ele fez todo assim, ia conversar com um, estava com o outro. Mas essa é uma exceção. Na mediação penal, isso pode acontecer. Se acontecer, é como o Rê falou, é uma coisa que pode ser necessária. E lembrando dessa diferença, na mediação civil, a pré-mediação ela é facultativa. Na penal, ela é obrigatória. Não tem como fazer mediação penal sem pré-mediação. E vamos lembrar as perguntinhas, porque tem algumas que a gente já faz nas sessões individuais, mas a gente faz aqui também na pré-mediação, e tem outras que são exclusivas, né? São muito mais apropriadas para a questão das sessões individuais na mediação penal. Vamos lá, quem lembra das perguntinhas? Se não quiser falar, pode botar no chat, gente. Isso, vamos aí compartilhar, e aí no final eu vou contribuir também com a Ana. Mas é importante que vocês comecem a puxar isso da memória, né? Quais foram as perguntas que eu fiz para as partes na semana passada? Eugênia, tudo bem, viu? Eu vi aqui sua mensagem, não vejo problema não. Pode ficar de ouvinte, meu amor. Vou pegar meus óculos aqui, viu? Porque no computador já é difícil de ler. No celular, pior ainda. Cadê vocês? Não é possível que vocês não se lembrem. Podem abrir o microfone também, gente. Se quiser falar, a gente quer ouvir. As minhas partes nem chegaram ainda, que foram Alan e Eliane, né, que foram as partes da semana passada. Nem chegaram ainda. Mas eu percebo aqui a presença de várias pessoas que estavam conosco. Vou dar um tempinho para vocês ir digitando quais são as perguntas importantes aí para a gente pensar em continuar o procedimento aí de natureza penal. Eu vou ficar virando porque eu estou olhando para o computador, que está aqui do meu lado, para poder acompanhar o chat e para o celular ao mesmo tempo. Então, quando vocês verem eu desviando o olhar, é porque eu estou acompanhando o chat aqui do lado, que fica mais fácil do que aqui no celular. E o meu Zoom não está funcionando pelo computador. Eu já instalei, reinstalei algumas vezes, mas infelizmente, só para vocês perceberem. Então, estou aguardando. Não é possível que vocês não recordem nenhuma das perguntas. Vamos lá, gente. Milena, Ale, Camila, Eugênia, Fernanda, Lucivone, Mônica, Salomão, Vitor, Cida, Caroline, Maria. Vamos lá, que está esperando vocês. Oi, Ana. Na verdade, eu estou aqui puxando na mente nossa quais foram as perguntas que são imprescindíveis para fazer a mediação de natureza penal na hora da pré-mediação, que eu fiz na semana passada, quando eu conversei com o pessoal. Então, está puxando aqui. Eu estou escrevendo aqui também, né? Vai aqui, porque a gente vai dividir em 2 grupos para a gente poder fazer a mediação. Gente, vamos lá, gente, pelo amor de Deus. Eu já estou até digitando aqui, viu? Deus, quem sabe a Alan não lembre das perguntinhas. Alan, meu querido, seja bem-vindo. Nós estamos aqui tentando recordar das perguntas que são imprescindíveis na pré-mediação penal e o povo não está lembrando, Alan. Como você foi uma das partes, vamos lá, contribua aí, pelo amor de Deus. Pois, Alan já chega... Já chega puxando ele, Rejane. Ele fez, oi, como assim? Vamos repetir, Alan. A gente vai começar, vai fazer um procedimento desde o início, agora, vamos dividir vocês em dois grupos. E a gente fez uma pergunta para todo mundo. Quem lembra quais são aquelas perguntinhas que são imprescindíveis na pré-mediação penal? E ainda ninguém contribuiu com a gente aqui. A gente está esperando sua... Ninguém
Vou postar aqui, viu? Vou botar no grupo. Pronto. Então, as perguntas que vocês precisam observar, né? Logo na pré-mediação é: quem sofreu dano? Quais são as suas necessidades? Porque você só fez algo porque você tinha alguma necessidade. Além de você ter feito aquilo por conta de alguma necessidade, quais são as suas necessidades atuais também, tá? De quem é a obrigação de atender essas necessidades? Eu estou com algum áudio aberto aí. Me ajuda. Eu não consigo... É do Alan, parece. Espera que eu vou olhar. Pronto. Obrigada, Ed. Nada. Era Tem Milena De também. quem é a obrigação de atender, né, essa necessidade que está sendo ali apontada? Quem são os legítimos interessados no caso? Tá? Quais são as causas, as possíveis causas para aquela situação ter ocorrido? E qual é o processo mais adequado? Qual é o processo mais adequado para a gente envolver as pessoas interessadas, para que elas tenham assim, a vontade de querer resolver aquela situação, reparar o dano e lidar com aquele conflito que foi ali colocado? Então, essas são as perguntinhas que não podem faltar, né, quando a gente está falando de mediação penal. Certo? Então, anotem aí, ou copiem e colhem, façam alguma coisa, porque vocês vão precisar delas para a nossa dinâmica de agora. Seu áudio, Aninha. Eu acho que talvez fosse melhor a gente repetir para eles, porque tem algumas que são comuns às necessidades. Na questão das necessidades, a gente precisa identificar na mediação civil, né? Mas tem coisas que são bem diferentes. Então, talvez fosse a gente repetir, porque teve gente que talvez não tenha pego. Primeira pergunta, quem sofreu dano? Segunda pergunta, quais são as necessidades? Quais eram as necessidades naquele momento? Quais são as necessidades agora? Né? Ver de quem era a responsabilidade, né, para atender a essas necessidades, né? Quem são as partes legítimas ou os interessados ali para resolver aquela questão, né? Quais são as causas, né? As causas que são legítimas, né? E qual é a forma mais adequada da gente tentar reparar o dano? Eu acho que nem seria tanto reparar, mas a gente trabalhar a redução desse dano. Acho que o termo correto seria trabalhar a redução desses danos, né? A gente utiliza o termo reparação para não usar o termo punição. Punição. Mas hoje então, já se fala muito em vez de reparar, né, em redução de danos. Muito mais do que reparar. E aí a gente estimular as partes a pensarem como é que eu posso fazer, né, para resolver a situação que eu criei. E a outra pessoa como é que eu posso também ajudar essa pessoa a não cometer mais esse tipo de situação, tá? Então, a gente precisa pensar. E a redução de danos, como a Ana está falando, é um ponto-chave muito importante. Ana, você tá escuro aí. Tem como você... Acho que é a luz. Vou tentar melhorar aqui. Pronto! Chega e iluminou. Perfeito. Então, a reparação do dano também, né, precisa ficar muito claro para as partes que estão ali, certo? Então, são pontos, assim, chaves e, assim, que pode ser a virada para o procedimento de mediação de natureza penal. E a ideia é essa mesmo, é um espaço seguro, de voluntariedade, confiabilidade, sigilo, proporcionalidade, que a gente tem que estar ali, né, cuidado ali daquelas pessoas, em que o mediador, a mediadora, vai oportunizar que as pessoas falem sobre crime, sobre um delito, sabe? Para que haja mudança social, para que a gente pense, assim como a gente levou isso para a esfera civil, para a esfera, né, outras esferas, a gente também trazer isso para dentro do contexto também da natureza penal. Internet, liga normal.
Tem alguém aqui. Leide, eu acho que o seu está aberto, meu amor. E de Thaís também. Obrigada. Então, é nessa perspectiva também. É claro que eu ainda vejo um desafio, principalmente para quem é da área do direito penal, maior, né? De pensar assim, poxa, criminosos, pessoas que cometeram delito, vão sentar para falar. Mas, gente, pensar que assim como na área civil, as responsabilidades de civil, né, os atos que são cometidos na área civil, elas também têm impacto social, tão quanto as que acontecem na natureza penal, de crime. Então, se a gente fala de espaço de diálogo, por que não também dentro da esfera penal? Por que não oportunizar essas pessoas refletirem sobre o seu comportamento e, quiçá, mudarem, transformarem aquelas relações, aquela situação? Tá? E os impactos sociais disso é, assim, sem medida, sem tamanho. É para a gente pensando nesse caminhar, certo? Vocês têm alguma dúvida? A gente vai agora ir para os grupos, e lá nos grupos a gente vai identificar quem serão as partes e quem vai ser o mediador, a mediadora, tá? E aí, Ana vai apresentar o caso lá e eu vou apresentar o caso também lá para vocês. Hoje já apresentou o caso aqui para todo mundo? Você mandou por onde, Rê? Para o WhatsApp, os dois. Ou a Não, gente eu pode... recebi no WhatsApp. Não, para eles. Você mandou pelo chat, foi? Oi? Você mandou pelo chat para eles? Não, vou mandar agora aqui no chat e vou abrir aqui também para a gente apresentar. Tudo bem, Fê? Agora, Ana, é bom a gente pensar aqui, talvez, fazer no grupão. Minha preocupação em dividir os grupos agora é ver então, quem tem fazer no grupão. Vamos fazer no grupão. Bora fazer no grupão, né? então. Então, vamos ver aqui quem é que tem disponibilidade para ficar com mediador e mediadora, que não seja nem eu, nem a Ana Paula, nem a Alan, e assim, porque a Alan já tem participado muito como mediador, e eu agradeço muito, muito mesmo, porque ele sempre está se colocando disponível. Mas a gente quer também possibilitar que outras pessoas se arrisquem. A gente está em processo de educação. Aqui não tem certo nem errado, não. Aqui tem aprimoramento, desenvolvimento de competências para ser um bom apoiadora, tá? Então, vamos pedir, agora a gente corre o risco de não ter nem 3 pessoas para fazer o procedimento. Então, a gente precisa de 2 partes, tá? O esposo, a esposa. Tá travando só para mim esposa, ou tá travando para todo mundo? Tá travando demais. Tá travando, Rê. E um mediador, uma mediadora. Rê, tá travando. Feche o seu vídeo, por favor. E repita tudo desde o início, porque tá travando. Deixa eu ver aqui. E eu que tava com medo do meu travar, viu, gente? Comecei com medo, dizendo que eu ia até desligar meu vídeo, com medo de travar, viu? Melhorou? Melhorou, vá, siga. Não, travou. Melhorou? Tá porque travando passou um ônibus bem aqui na hora. E aí, às vezes, dá incompatibilidade. Vá, continue. Melhorou? Melhorou. Então, nós vamos dividir Pronto. vocês em Minha sugestão. Não vamos dividir, vamos fazer um grupão. Isso. E vamos ver. Aí eu vou apresentar o caso aqui. Exato. E as partes também. Ótimo. Então, já podem ir colocando no chat quem serão as partes e os mediadores, quem gostaria de se colocar nessa posição hoje. Aí eu acabei de postar para vocês a simulação, né? As linhas gerais que a gente vai seguir para o caso. E eu vou postar aqui também para a gente conversar. Ed, me libere para compartilhar, por favor. Eu não está me permitindo. Pronto. Veja aí. Pronto, foi. Esse aqui é um caso real que eu fiz o procedimento de mediação, exceto que não foi para a defensoria, né? A pessoa pediu o encaminhamento para o juizado, na época eu estava fazendo os procedimentos lá no Largo do Tanque, quando era no Largo do Tanque ainda. Eu fiz algumas mediações lá. Então, só mudei aqui o nome do local, do encaminhamento, e o nome das pessoas também, tá? Mas o caso é exatamente um que eu realizei, certo?
Então, foi um caso de violência doméstica. O histórico do caso, em modo geral, né, Rô e Lu são casados há anos, eram uns 15 anos mais ou menos. Dessa relação nasceram 2 crianças, que era a Flor e Lulu, mas Rô começou a beber e agredir Lu, tem que trocar, e agredir Lu, tanto fisicamente como moralmente. Em uma dessas brigas, a vizinha Dona Clô interviu e levou a Lu para a casa dela, né, e orientou que fosse procurar a Defensoria Pública. Deixa eu só mudar aqui. Aí, qual é a situação de Lu? Lu é casada, tem esses 2 filhos, não trabalha e sofre agressão física e verbal do seu esposo. Mas ela o ama muito e não quer que ele venha a ser preso, tá? E a situação do Rô? Gosta de beber todos os dias, não acha que é um problema agredir a sua esposa, pois faz isso para ajudá-la a se lembrar de fazer as coisas. Pois chegar em casa e ter comida pronta, roupa lavada e casa arrumada é o mínimo que ele espera da Lu. Então, essa é a situação e esse é o histórico que a gente vai trabalhar em cima. E aí eu quero saber quem gostaria de interpretar a Lu. Aí, se a Alan também quiser interpretar algum dos 2, pode se colocar à vontade, porque ele tem que estar de um áudio. E aí, quem é que vai ser a mediadora, o mediador do caso? E quem vai ser o Rô, o Arru? Me contem aí. Camila disse que pode ser Lu, então já tem a Lu. Quem vai mediar? E quem vai ser Rô? Gente, é prática. A gente precisa que vocês coloquem também, nos ajudem aí nesse processo de praticar. Se ninguém se candidatar de forma voluntária, a gente vai ter que escolher alguém indicando. A Alan disse que não pode. Ana Leide pode ser Rô. Então já tem Lu e Rô. Só falta o mediador, a mediadora. Cadê, gente, a mediadora, a mediadora? A gente começar. O povo hoje está muito acomodado. Ninguém quer ser mediador, gente. Que horror! Deixa eu fazer uma pergunta. O porquê que vocês não querem ser mediadores ou mediadoras? Coloquem aí, para a gente entender a situação. Eu não tenho áudio. Porque assim, não precisa nem ter vídeo. A gente está nem considerando os vídeos agora, tá? Mas pelo menos tem que ter áudio. Eu quero entender qual é a motivação, ou falta de motivação de vocês, ou preocupação, ou há alguma insegurança. É importante para a gente entender. Ou se é só questões tecnológicas também. Alan falou que ele está com problema de encanamento, começou a vazar água e está precisando de encanador urgente. Entendi. Eu te mando um ótimo, se você quiser, Alan. Maravilhoso. E atende com toda a urgência do mundo. Só não posso compartilhar porque eu não estou com uma anfitriã e aí eu só consigo... Me bote com a anfitriã aí, de que eu vou mandar para ele o contato de Suelton. Ele é ótimo, Alan. Resolve o seu problema rápido. Ô, Ju, meus sentimentos para você, compreendo perfeitamente. Já coloquei. E é o momento de você se acolher. E agradeço também você estar aqui, participando com a gente, né? Viu? Receba aí meu abraço, bem apertado. Posso te oferecer agora. O nosso abraço, né? E nossas orações também, né? Sim. Lu falou que está preocupada com algumas decisões e está também insegura em realizar o procedimento, seria isso? Ou às vezes essas decisões é particular ou dentro do procedimento, só para eu entender? Dentro do procedimento, a particular, certo. E aí, compreendo. Mônica, eu estou chegando em casa ainda, no transporte, só consigo acompanhar por enquanto. Fique tranquila, Mônica. Obrigada por informar. Salomão. Sônia está dizendo que ela está em local público, ela só está ouvindo o curso. Também tranquila, querida. Obrigada por informar também, né? Mas a gente precisa dos mediadores, gente. Vamos lá. Salomão disse que não pode, que está fazendo as petições, está só acompanhando a aula. Nunca pensei que fosse tão complicado conseguir um mediador, uma mediadora.
Lucivone, cadê você, Lucivone? Cadê Lu já Juliana? falou que ela não está muito bem hoje para fazer mediação. Ela já colocou aqui no grupo. Eu esqueci. Rodrigo, cadê você, meu amor? Carol disse que está no metrô e só consegue ouvir. Como é que a gente faz práticas de mediação assim? Me conte aí. Tem um monte de gente aqui. Vamos ver. Tem alguém, vai ter que ser, gente. Bora lá. Ó, deixa eu ver quem já. Algumas pessoas já falaram que no... Milena, você consegue ouvir a gente? Tô olhando que ainda não escreveu, que não pode. Sabe? Érica chegou agora, vai ser escolhida por aclamação. Érica, estamos precisando. Seja bem-vinda, meu amor. E nós estamos precisando de sua ajuda. Você será a nossa mediadora de hoje, meu bem. Érica? Lucy falou, já sei para quem vou sobrar. Para quem, Lucy? Só não pode ser para mim e para Ana. Érica, amor, você ouviu? Responda. E aí, Rê? Olha aí quem é que não falou nada no chat aí. Rodrigo falou que está sem áudio. Camila. Eu estou quase pensando em trocar uma de nós duas para ser parte e colocar uma das duas que... Quem está falando? É um bebê. Não foi, não? Ana Paula estava perguntando por mim, não foi, não? É Camila. Aí eu falei ela que eu já botei meu nome aí, que eu vou ser Lu. Ah, você vai ser Lu. Isso. Ana, nós temos um impasse aqui. Aí eu vou perguntar para a gente o seguinte, para vocês o seguinte, nós temos um conflito. A gente tem um conflito que a gente precisa pensar em como é que a gente vai resolver. Então... Você mediadora, amor, e aí revira parte. Ana Leide ou Camila, gostaria de ser mediadora e eu viro parte ou Ana vira parte? Melhor você, porque eu estou com medo da minha internet. Rejane, é o seguinte, eu não me sinto muito hábil para mediar. Ai, peraí que eu estou mudando de computador, peraí. Tá bem tumultuado aqui hoje para mim. Pronto. Cadê? Deixa eu abrir aqui a câmera. Pronto, cheguei. Eu não me sinto hábil, né, para mediar um conflito em que tenha uma pessoa que comete violência doméstica. Já me dá, só em ler aquela coisa ali, já senti aquele asco, né? Então, eu acho que eu não vou conseguir ser imparcial. Vai ser um desafio, mas na falta, né, de cara. Obrigada, já gostei. Nenhum porém, mas nós estamos aqui e eu encaro, gostei. Minha preocupação é no final aí, eu não quero. Para mim foi alegria ouvir, porque assim, e eu compartilho muito, Leide, da sua fala, porque para mim foi um dos grandes desafios quando eu tive que fazer os procedimentos que tinham, né, violência, mas aí como foi que foi me ajudando, tá? Para ver se eu consigo também. Lembrar que isso não anula o processo criminal tradicional, certo? Isso não anula. Me ensinou que isso fortalece a vítima e que traz reflexão para aquela pessoa que cometeu o dano. Né? E reflexão, assim, às vezes até para mudança, tá? Não vou dizer ainda quais foram os desdobramentos desse procedimento, por exemplo. Vou deixar acontecer aqui a simulação, para a gente ver quais são os caminhar. Como eu já vou estar como uma das partes, vamos dizer assim, é provável que eu traga as sugestões que foram dadas também naquele dia, que eu achei fantástico, por exemplo, né? Nas primeiras mediações não, mas na segunda sessão, por exemplo, já trouxeram outras pessoas. Lembra que eu falei que na mediação penal é possível cada um deles trazer alguém de apoio, além dos advogados, por exemplo.
eles podem trazer alguém que possa apoiar, tá? Eu mensagem aí no WhatsApp, viu? Não vou conseguir ver agora porque eu estou usando o meu celular. Ah, Mas, Rejane, essa mediação é mediação penal, não? É penal. Mediação de natureza penal. Aí eu perdi todas as orientações sobre isso. Aí vou dar uma orientação geral para todo Tá. mundo. Pronto. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a mediação penal, ela tem um pré-requisito obrigatório, que são as pré-mediações, tá? Então, você vai fazer primeiro a escuta de um e depois a escuta de outro. É recomendável que a gente comece a escuta pelo ofensor. Por que pelo ofensor? Porque o ofensor precisa dizer que ele cometeu dano, tá? Ele precisa dizer, ou ela precisa dizer que o dano, que cometeu o dano, ter clareza de que realmente fez algo que prejudicou, que machucou outra pessoa, certo? Para a gente não criar uma revitimização. Chama a vítima se alegra na possibilidade de... Alegra assim, vou botar uma aspas aqui, certo? É mais uma forma de linguagem do que necessariamente uma emoção, tá? Como a gente tem que ter cuidado no que a gente fala. Mas ela percebe a oportunidade, deixa eu reformular minha fala. Ela percebe a oportunidade de entender o porquê daquele processo, né? De compreender quais são as formas de lidar com aquilo, de ajudar até a melhorar aquela relação, como foi esse caso, por exemplo. Então, às vezes é muito significativo para aquela pessoa que passou por aquele processo, certo? Então, esse é o primeiro ponto. Então, vai ter a pré-mediação com um e com o outro, sempre, em mediação penal. O segundo ponto tem essas perguntinhas que são obrigatórias tanto para um como para outro, certo? Que eu coloquei aí no chat. Então, quem sofreu o dano, quem tem a obrigação de reparar, quais são as possibilidades de resolução. E tem uma pergunta que não anotei aí, mas que a gente sempre faz, como é que você vai... quando eles aceitam participar da sessão conjunta, é bom perguntar para eles como é que eles vão se comportar, como é que eles se veem com a outra pessoa, tá? Porque pode ser que, por exemplo, eu estou com medo. Aí, diante desse medo, você acha que você precisa de algum outro apoio, alguém para estar com você? Você quer outros momentos, quer fazer ainda essa sessão de forma individual, para a gente você se sentir mais confortável, sabe? Tanto um como o outro. Outra que está aqui também, Rê. Oi? Como é que... O que pode ajudar para que isso não possa... Para que isso não se repita mais, que essa questão não volte a acontecer. Também tem essa questão que não está aqui ainda. Eu fui olhar suas perguntas no chat. Isso. Faltou... Porque essas aqui são as imprescindíveis, sabe? Qualquer livro que você for pegar, qualquer autor, vai ter esses 6 aí, ó. E aí, desses 6, obviamente, tem outras que também... Eu trabalho já com mais algumas outras, mas essas aí são as 6 que não pode faltar mesmo. Isso. Mas tem aquelas qualquer autor que vocês forem estudar, eles vão dar essas 6 como base, sabe? Para você... Que quando a gente trabalha a mediação penal, a gente tem que focar muito na questão das necessidades. Essas perguntas da necessidade, elas são muito importantes. Quais eram as necessidades na época? Quais são as necessidades agora? E quem era responsável, né? Como seria para atender essas necessidades? Até porque isso daí vai abrir para o restante. Então, essas perguntas são chave, né? Eu sempre digo que essas perguntas são chave, porque a partir dessa questão da necessidade, que já é uma coisa que a gente trabalha na mediação civil, né? E trabalha na CNV, né? A questão da necessidade, mas aqui ela está ligada ao dano causado. A prática, né? A prática, na verdade, daquele ato que, né, ilícito, daquele ato que, na verdade, deu origem ao procedimento. Então, vamos focar bem nessa questão das necessidades, lembrando também do acolhimento, lembrando do espaço seguro, né, que é uma coisa que é uma coisa que é muito importante, porque na mediação penal a gente tem uma situação bem complicada, né? Você tem uma vítima, você tem um ofensor, né? E essa questão da redução do dano, ela é essencial, né? E esse espaço seguro, ele é muito importante. Exato. A gente, assim, ó, uma coisa que me ajuda muito é pensar assim, são duas pessoas, são seres humanos, que erraram, sabe?
e que estão ali porque eles querem reparar. Inclusive, gente, quem vai para a mediação penal já sabe o que vai acontecer ali, sabe? Já passou por uma triagem, já entende que vai passar por um procedimento diferente do procedimento, né, da justiça retributiva, que vai tentar passar por um processo de transformação ou reparação, depende de como você quer trazer isso para aquela pessoa, que é uma oportunidade, né, de ela entender aquele processo, se ela quiser. E aí é nesse sentido. Então, ela já tem ciência de que ela vai estar ali. Então, a mediadora ou mediador, na pré-mediação, vai fazer uma mini declaração de abertura, porque lembre-se que eles vão se reencontrar novamente. Então, vou fazer uma mini declaração de abertura, explicando um pouquinho do procedimento, explicar o que é justiça restaurativa, sabe? A gente não explica o que é mediação, aqui a gente explica o que é justiça restaurativa, porque aqui a mediação penal é uma ferramenta da justiça restaurativa, né? Ela é um procedimento, é uma boa prática que a justiça restaurativa se utiliza para tentar auxiliar, né, nas situações que tem cometimento de dano, né, como esse. Então, lembrar isso, explicar um pouco da justiça restaurativa, explicar os princípios também, que é a voluntariedade, a imparcialidade, né, o sigilo, a confidencialidade, que isso não vai mudar em nada, vamos dizer, o que vai acontecer, né, em um segundo momento, mas que é uma oportunidade deles tentarem minimizar os danos, né, ou maximizar também, a depender do ponto de vista que é observado, pode também se maximizar aí a situação que foi colocada, tá? Então, é nesse caminhar que a gente precisa pensar. Então, fazer essas perguntas e não passar disso. O primeiro momento não precisa fazer muitas coisas. Então, se ater a essas perguntas, né, para que eles tenham clareza do que aconteceu, porque você depois vai conversar com o outro, com a vítima, tá? E quando for conversar com a vítima, faz as mesmas perguntas, informa que já conversou com o ofensor. É importante também, gente, no finalzinho, falar com a pessoa assim, se tem alguma coisa naquele primeiro momento que ele disse que ele não gostaria que fosse levado, tá? E aí, a depender do que ele fala, por exemplo, eu quero dizer que eu sou culpado. Aí, se ele falar isso, por exemplo, eu nem vou conversar com a vítima. Eu falei, mas olha, é importante para a gente que a vítima tenha clareza de que você entende. Não é nem culpa, é responsabilização. Inclusive, a gente usa muito esse termo, mas quando a gente está conversando, olha, quem é o responsável? Quem tem a obrigação de reparar? Não, a gente não está buscando o culpado porque a gente não é juiz, não é juíza, entendeu? Então, é nesse sentido. Então, é esse primeiro diálogo na pré-mediação. E aí a gente pode ter alguns desfechos na pré-mediação. O primeiro deles eu não quero, a vítima dizer, eu não quero, eu entendi o que é justiça restaurativa, eu fiz uma reflexão, eu escutei que a pessoa quer reparar, mas hoje eu não quero encontrar com essa pessoa. Ah, você tem que encontrar sim, porque eu já fiz a... Não, gente, a mediadora, o mediador não vai fazer isso. O desejo da vítima é, assim, imprescindível, sabe? É uma ordem. Então, se ela não quer se encontrar com outra pessoa, não quer dar continuidade ao procedimento, encerra. E aí, se o espaço tiver uma equipe multidisciplinar que possa acolher ela e mandar, por exemplo, para uma oficina ou para um círculo de apoio, um círculo de fortalecimento, aí a mediadora encaminha para a secretaria e a secretaria dá outros desdobramentos, para aquela mulher não sentir ou aquele homem não sentir, né, dependendo do tipo de situação, que na semana passada a gente deu um caso de um comerciante que teve um furto famélico, né, uma pessoa foi lá e pegou 1 quilo de arroz e feijão para sustentar sua família, né, e aquele comerciante, obviamente, se sentiu muito mal com aquilo, ele sofreu um dano, né, ainda que aquela pessoa tenha feito o furto por questões de fome. E aí a gente teve esse diálogo na semana passada. Mas só para entender que quem está ali naquele papel de vítima, independente de ser homem ou mulher, está ali para ser tratado com muito cuidado, com muita empatia. E por incrível que pareça, o ofensor, quem deu causa, também. E aí a missão do mediador penal é ser imparcial e empático, sabe? Não levar para mim, não tomar aquela dor para mim. E aí, por isso que eu me conecto com a Ana Leide, e eu precisei fazer muitos procedimentos de mediação para eu não me colocar nesse lugar, sabe? E para eu entender o processo e respeitar a escolha das pessoas, que é um processo mais difícil para a gente, né? Respeitar as escolhas das pessoas. Vários casais não se separaram. E olha, eu sei de situações em que a pessoa foi para o presídio. E ainda assim, aquela mulher quis continuar. Eu vou fazer o quê com ela? Vou julgar? Vou condenar?
Não posso, entendeu? É um processo complicado. E aí, por isso que eu me conecto muito com esse primeira fala de Ana Leide, nesse sentido. Aí a Camila fala, não aceitei ser mediador penal porque também não seria capaz de separar. É natural, por isso que é prática. Assim como na mediação de natureza civil, a gente tem que praticar bastante. Na de penal, também. É a prática, sabe? Então, aqui a gente a gente vai começar, a gente vai dar um intervalo e na volta a gente já vai começar a fazer o procedimento, tá? Deixa eu ver aqui, tem mais alguma pergunta que o Alan fez, ou alguma colocação. Consegui resolver o encanamento, me molhei todo, mas resolvi. Ei! Eu já tinha mandado para o encanador, viu? Ele mesmo resolve o problema dele, é isso aí. O rei, Muito bem, mais uma qualidade de Alan que a gente está descobrindo aqui, tá vendo? Quem gostaria de falar? Acho que é Érica, né? Alguém abriu o áudio. Camila. não fui eu tô com medo de ficar sem sinal, sem internet, porque nesse instante vou me deslocar. Vai ter um intervalo, é? Vamos ter um intervalo agora de 5 minutos para a gente voltar. Sim, eu só vou concluir. Então, tem a pré-mediação, que é essa etapa das perguntas. Então, aceitaram fazer o procedimento para uma sessão conjunta. Gente, a sessão conjunta, ela se assemelha à sessão conjunta da Cível. A gente aprendeu as ferramentas que são aplicadas, né, os cuidados que são ali tomados, reafirmação. Qual é a diferença? Que a gente pode fazer um plano de ação e vai ter um acordo mais nesse sentido, né, de resolução e de reparação ou de redução de danos, como a Ana trouxe, tá? Então, o encaminhamento só se diferencia nesse sentido, nas possibilidades que vão ser colocadas ali, certo? Mas o procedimento se assemelha muito ao cível, quando a gente vai para a sessão conjunta. A aplicação das ferramentas, o cuidado com o mediador da mediadora, a possibilidade de fazer sessões individuais também ali com eles, para algum momento que ache que seja pertinente. O resumo, sabe? A escuta, a confecção de agenda. Então, aquela etapa que a gente faz cá na mediação civil, a gente também faz na mediação penal quando a gente vai para o conjunto, certo? Olha o que eu falei, na pré-mediação, você não vai fazer agenda, não vai criar nenhum ponto para ser conversado, você só vai escutar. Outra coisa, para quem está chegando agora, mediação de natureza penal, diferente de natureza civil, eu tenho conhecimento prévio do caso. Eu já peguei o processo, eu já sei tudo o que aconteceu. Tá? E aí é uma coisa, mas isso não vai contaminar. Não contamina, acredite. Aí já fiz muito. Eu achava, inclusive, como eu vim da cível, eu imaginei, vai contaminar, não sei o quê. Não contamina, ao contrário. Porque eu vou entender melhor o processo, né, do que está acontecendo. Já vou saber qual foi o tipo de crime, já vou saber como as pessoas se comportam. Até para que eu não caia no erro de vitimização, sabe? Para que eu não caia no erro de condenação também. Já vou para lá condenando a pessoa que cometeu o dano. Então, quando eu tenho já isso, eu já vou organizando a minha cabeça. Inclusive, é possível, depois de conhecer a matéria, antes de iniciar o procedimento, eu me sentir impedida. Sabe? Olha, não tenho condições de lidar com isso. Não quero fazer esse procedimento. E passa para outra pessoa. Então, você tem, sim, é uma coisa que Joanice, nos cursos que eu tive com ela, falava 50 mil vezes. Tem que conhecer o caso, tem que conhecer o caso, tem que conhecer o caso. Tá? É importante que você tenha clareza de quem são as pessoas que você vai estar ali. E aí, olha que coisa bacana. Você vai ter um olhar de quem teve o início do processo e depois você vai ter um outro olhar da fala deles, para poder você encaminhar ali. Então, quando você vai para a pré-mediação, você já sabe mais ou menos o que aconteceu de forma detalhada às vezes, certo? Vamos supor que vocês vão implementar a mediação penal aí. Então, o defensor que for pegar o caso, ele vai fazer sabe, a escrita dele da mesma forma. E pode ser, inclusive, que a outra parte já traga um advogado, queira contestar, ou não. Tá? Mas é importante que vocês tenham ali já alguma escuta das partes com relação ao que aconteceu. Certo? E você pode, inclusive, estar com esse documento na mão na hora e falar, eu tenho aqui em mãos, eu sei mais ou menos o que aconteceu, mas é importante que vocês falem, a gente quer fazer uma escuta de vocês. Hoje, nesse momento, como é que vocês estão se sentindo? Ô, Rejane, como escutar essa vítima
sem revitimizá-la. Não estou conseguindo nem... É um processo, assim, que, assim, é tudo a forma que você se conecta com aquela vítima. Inclusive, se eu faço alguma pergunta que eu percebo que, sabe, naquele momento, eu entendo que para você responder essa pergunta, né, te traga algumas memórias que não sejam agradáveis. Mas para a gente continuar o procedimento, eu preciso entender esses pontos para você. Então, se você quiser um tempo maior para refletir sobre isso, a gente pode dar. E, às vezes, em algumas situações, tem presença de psicólogo, viu? Mediador, e não é mediador, não, ele compõe ali o procedimento enquanto psicólogo mesmo, para ajudar, para apoiar aquela pessoa que está ali, ou aquelas pessoas que estão ali, ela vai fazendo análise, observando o que está acontecendo, e ela fala para o mediador parar. Para, porque isso pode prejudicar as partes. Que, inclusive, não acontece isso na justiça normal. Chama a vítima, ela vai para o banco como testemunha, né? Não como vítima, porque eu vou avaliar se o que ela disse no dia 2, 3, 4, 5, exatamente como ela disse agora, porque o Estado é que toma para si, né? Aquela condição ali de, vamos dizer assim, de autor do processo, né? Da vítima. Então, ela, na mediação de natureza penal, a gente não quer isso. Então, a gente tem um cuidado maior com aquela pessoa, sabe? O conforto dela, o que ela está passando, como ela quer resolver, é muito importante para a gente. Muito importante mesmo. Então, até parar com o procedimento para que ela busque apoio. E, olhe, a mediação também penal, ela pode se converter em um círculo. Ela entender que ela precisa... Rê, feche seu vídeo, tá travando de novo, Rê. Uma ligação aqui. A mediação penal é a pena, além do defensor, advogado, que vai participar, que ela tenha uma pessoa como equipe de apoio, uma de cada lado, sabe? O círculo eu já posso ter uma equipe disciplinar, outras pessoas para apoiar, tanto um quanto o outro. Eu posso aumentar aquela rede e aí eu vou criar um outro tipo de procedimento. E eu posso pegar, inclusive, algumas ferramentas da mediação penal e aplicar nos círculos conflitivos. Assim, é por isso que eu falo, a gente tem que ter uma visão ampla, né, para a gente poder entender e saber como lidar. Por isso que é importante, para você fazer, por exemplo, mediação penal, tem que ter outra capacitação, não é essa que a gente faz, né, efetivamente. Para vocês perceberem a diferença. E perceberem que, inclusive, não é uma coisa distante da realidade de vocês. É uma coisa muito próxima da realidade de vocês. E que, muitas vezes, pode até acontecer, gente, da pessoa entrar com um pedido de um pedido judicial e vocês perceberem que é uma mediação civil, sim, mas que existe a necessidade de uma mediação penal ali também. E vocês tentarem levar essa pessoa para um espaço onde isso seja possível, né? E muitas vezes se faz necessário, principalmente quando a gente tem as questões de família, né? Esse é um caso de violência doméstica, você tem outras questões de violência contra idosos, né? Você tem a questão dos adictos, que tem um grau de violência complicadíssimo, né? Não só eles como ofensores, mas eles também como vítimas, né? E aí a gente tem todas as questões das pessoas que são especiais, que sofrem vários tipos de violência, né? E a gente tem que pensar na restauração, a gente tem que pensar em como agir nesses sentidos, né? E você tem as situações de estupro, né? Tem várias situações de aí, homicídio. Né? Inclusive, nessa linha que ela está falando, quando a gente faz a capacitação, a gente divide em menos complexo, médio complexo e de alta complexidade. Situações, por exemplo, esse caso aqui que eu trago para vocês é um caso de, vamos dizer assim, média complexidade, tá? Violência doméstica. Por que de média? Porque, vamos dizer assim, o estupro, eu estou falando de categorias, né? Homicídio, já é de alta complexidade, não é desmerecendo o que aconteceu, é só para a gente ajudar, vamos dizer assim, na formação, sabe? Então, quais situações eu vou mediar, como a semana passada, a mediação que a gente fez é de média complexidade, uma mediação de furto famélico, por exemplo.
ele é categorizado como média complexidade. Uma situação como essa de violência doméstica, ela é de quê? De média complexidade. E aí a gente tem as situações maiores, vamos dizer, um massacre numa escola, né? Ou um estupro de um pai com uma filha, de um tio com uma... Esse a gente já coloca, já categoriza, e aí a gente, inclusive, aprende como lidar e quem são as pessoas que têm que estar ali na mediação para apoiar essas pessoas que passaram por isso. Entendeu? Então, o que é que a gente quer para hoje? Para daqui a pouquinho, depois do intervalo. Leide vai mediar, eu vou ser uma das partes e Camila vai ser a outra parte, certo? Eu vou Ô, representar Rejane, Oi. desculpe te interromper novamente. É que eu tenho mais uma dúvida, porque como eu não acompanhei a parte teórica e nem a mediação que vocês fizeram, na mediação não penal, nós não conhecemos os fatos. Na penal, Não. sim. E Isso. pelo fato de nós conhecermos, a gente vai fazer algum tipo de pergunta desse conhecimento prévio que nós temos ou não? A gente só informa para eles que a gente tem conhecimento prévio do caso. E as nossas perguntas vão ser perguntas já restaurativas, ou transformativas, que são essas que a gente colocou aí, que eu vou digitar aqui de novo. Porque eu tentei copiar e colar e não permite. O Zoom não deixa a gente copiar e colar. Então, eu vou ter que digitar aqui novamente para poder botar. Ou porque eu não sei onde é que tem aqui minhas lâminas, vai demorar para eu achar que já tem, né, escrito. Mas aí eu coloco aqui, porque eu tiro do... Eu refaço aqui novamente e coloco enquanto a gente vai para o Se intervalo. você quiser Então, tirar uma foto e mandar para o meu zap, pode ser também. Pronto, eu posso até tirar uma foto e já posto aqui no seu zap e aqui no grupo. Que ele também para a gente colocar foto. Boa ideia. Melhor do que digitar tudo de novo. Obrigada. Então, a gente vai para o intervalo. E aí, quando a gente voltar, a gente vai fazer... É só para experimentar. É 5 minutinhos. E é só para a gente experimentar também. Porque, tanto quando a gente for para avançado... Pronto. Ih, congelou a internet. No avançado, a nossa prática vai ser só cível. Não vai ser de natureza penal. Porque para fazer isso, a gente tem uma formação específica que é em justiça restaurativa. Mas como esse primeiro é o básico, eu e Ana achamos por bem trazer essas informações para vocês saberem que existem, que é viável, e pensarem aí, dentro da proposta de vocês, como implementar isso. Certo? Tanto que não foi só a justiça restaurativa, também trouxe a questão dos ciclos, né? Sim. Apesar que o ideal era que os ciclos fossem presenciais, não que a gente não consiga fazer online. E essa fala da Rejane é muito importante quando ela fala que a mediação penal ela pode ter um desdobramento com o círculo, né? Não obstante ainda que o círculo tem uma indicação também muito clara, né, para a questão multiparte de uma forma muito forte, até muito mais do que uma mediação penal, onde você tenha apenas poucos, só um ofensor e uma vítima, né? Nesse caso daí, realmente o mais indicado é a gente continuar com a mediação penal. Mas nas questões multipartes e círculos, eles são muito bem-vindos. Agora, a gente tem que lembrar também que quando a gente tem a questão da justiça restaurativa, da mediação penal, geralmente nunca fica entre a vítima e o ofensor. Tem outras partes interessadas, tem outras partes que também foram atingidas por aquilo. Tanto que uma das perguntas que é muito importante a gente fazer é exatamente sobre quem são essas outras pessoas que podem ser interessadas. E o interesse, gente, não é como parte. É porque elas são atingidas por aquilo. Né? O fato, a prática do ato criminoso, né, pode não ter sido intentado contra ela. Ela pode não ser vítima, mas ela foi atingida. E essa questão, essa pergunta é uma pergunta muito importante nesse sentido. Perfeito. Vamos para o nosso intervalo, então. Beijo, gente. Até daqui a pouquinho. Não demorem. Ok. Pronto. Eu percebi, e aí me corrija se eu estiver errada, um certo desconforto em realizar esse procedimento. E eu não acho que é errado, não, sabe? Por isso que eu perguntei quais eram os motivos. Então, eu pensei agora no intervalo, né, que para não fazer de um jeito que não seja agradável para a gente suspende essa mediação penal, essa prática de mediação penal, e eu vou retomar ela lá na frente, vindo
Lá no avançado, eu vou tirar um dia para a gente refletir sobre isso e, se der tempo, a gente fazer, tá? E aí eu queria aproveitar essa oportunidade que a gente está aqui para saber de vocês realmente, assim, como é que chega isso para vocês? Quais são as maiores dificuldades que vocês enxergam em implementar essa prática da mediação penal? Por que que eu não consigo me ver como mediadora e como mediador? E eu estou falando aqui em mediação penal, que foi a que eu apresentei na semana passada e que a gente faria hoje, tá? Para a gente poder ir criando uma linha de raciocínio e compreendendo melhor esse espaço. Ou a gente pode tentar fazer, só que eu não consigo fazer porque todas as pessoas que iriam participar não estão aqui presentes. Ou é impressão minha? Camila caiu a conexão, Ana não está presente. Alan que está aí, já está. Mas eu digo as pessoas que fariam parte do procedimento, que iam realizar. Ana Leide não estava escalada. Ana Leide, que ia ficar como mediadora, acho deve ter tido algum problema também com conexão. Então, o que é que vocês me dizem com relação a isso? Vamos conversar um pouco, então, como é que chega para vocês. Ana Leide falou que para ela teria uma dificuldade. E aí vamos pensar em todo tipo de situação de natureza criminal que acontece em família. E aí que a gente não pode fazer mediação, por exemplo. A mediação de natureza civil não seria recomendável. Como é que eu faria abordaria isso? Deixaria ir, né, para o procedimento comum? Encaminharia para a vara especializada? Como é que vocês enxergam isso? Me ajudem aí. Algumas pessoas, no caso específico, era de violência doméstica, né? Algumas pessoas não se sentiam confortáveis pelo caso, porque eu mostrei aqui o caso, né, que era uma situação em que eles já tinham um casamento com 2 filhos e a mulher sofria violência física e verbal do marido, e o marido achava que ele tinha que fazer aquilo mesmo, né? Porque o mínimo que ele tinha que achar a casa toda arrumada, a comida pronta, então ele tinha esse pensamento, e foi um caso real, né, que eu vivenciei, que eu estava, e nesse aí eu não estava nem como mediadora, eu estava como co-mediadora. E realmente é um desafio para a gente pensar nessas possibilidades. E aí... Vamos dividir o pessoal, Rê? Oi? Vamos isso, dividir, Ana. Porque eu estou com medo do tempo. Mas a questão ou é que vamos ficar na sala geral? Não, a gente vai ficar na geral. Só que, deixa eu te falar, a gente não tem mais as partes. Não tem as partes, não tem a mediadora. Ah, a Ana Leide voltou. Aí eu estava conversando o seguinte, Ana, eu estava dando uma outra sugestão para o pessoal. Que eu percebi que houve um desconforto para a realização do procedimento de mediação penal, e é natural que isso aconteça. Então, para não haver isso, eu pensei na gente usar esses próximos, né, vamos dizer assim, 30 minutos que restam, não é 30, né, 20, porque ainda tem o check-out, para a gente conversar com eles quais seriam as dificuldades de implementação disso na defensoria. Quando chegam os casos que tem violência na área familiar, como é que eles procedem e como é que poderiam proceder, tá? Para a gente caminhar. A Júlia está aqui falando que, no caso, na conversa individual com este rapaz, ele continua sem assumir a responsabilidade, a mediação será prejudicada, é isso? Olha uma pergunta que ela fez. Se ele continua, né, mantendo essa posição de que não, que eu tinha que ter feito isso mesmo. Então, ele não entende que ele cometeu um dano. E aí, a gente tem 2 situações que a gente pode fazer, tá? Porque às vezes a pessoa não consegue entender cometer o dano pelo grau e dificuldade mesmo, assim, o grau de cognição da pessoa, tá? Ela tem dificuldade de entender. Tem algumas pessoas porque elas acham realmente que elas têm que fazer, que ela foi ensinada dessa forma e que ela tem que criar esse grau de repetição. Então, se ela Engraçado, não... né, Jane? Essa pergunta dela me Só um fez momento, lembrar... Ana. Só um momento. Só para não cortar aqui. Se elas... não tem essa clareza, se eles não reconhecem, não tem como a gente continuar o procedimento. Não tem. Agora, se for por questões de cognição, a gente pode buscar outras formas de explicar. Talvez a forma que eu estou perguntando não está sendo clara para aquela pessoa. Entendeu? E aí, se eu percebo não, que é do caráter daquela pessoa, e aí ela não entende que ela criou um mal, que ela causou um dano.
né, o outro, e ela não quer ser responsabilizada por aquilo, ela não quer reduzir o dano, ela não quer reparar o dano, não tem como caminhar. Fale, Aninha. Bom, essa fala sua me fez lembrar de uma coisa que eu assisti ontem. Eu não sou de assistir televisão, né? Mas ontem eu deixei a televisão ligada e estava passando Pantanal, né? E assim, houve uma discussão, não sei o nome das partes, viu, gente? Né? Do pai com o filho, e eles falando da questão da submissão da mulher, porque você está acostumada a não tratar a mulher bem, você está acostumado à submissão da mulher, entendeu? E ele falando muito disso. E isso, gente, é uma cultura para muita gente, a depender de onde ela vem, né? Do local onde ela foi criada, da forma como ela foi criada, e até mesmo aqui em Salvador, tem pessoas que são criadas dentro dessa visão machista de mundo, e que não entendem, né? E acham que a mulher tem que ser pisada mesmo, ela tem que ser humilhada mesmo, e que isso é normal. Então, ela não vai conseguir perceber isso. Mesmo que, apesar de que, né, pode ser que a pessoa ainda não esteja convencida e você possa se utilizar de algumas ferramentas na mediação, como, por exemplo, a inversão de papéis. Se você fosse mulher, se você fosse sua mulher, como você se sentiria com relação a isso? Né? Então, assim, é uma ferramenta muito boa para se usar nesse momento, para ver se a pessoa consegue ter a sensibilidade e consegue se colocar no lugar. Mas a depender da criação, da cultura que envolve aquela pessoa, ela não vai conseguir nunca. Porque, e aí é que vem aquela questão, todos os processos que a gente assiste aí, de palestras, isso não vai entrar nunca na cabeça de muitos homens, com relação à questão da violência, como também não vai entrar na cabeça de muita gente com relação à questão da discriminação. Né? Então, a gente tem que ter clareza com relação a essa questão. Né? Tem o nível cognitivo e tem a questão cultural. Nós vivemos num país machista, onde um feminismo mais arraigado se fez necessário, né, num determinado momento, e ainda se faz muitas vezes necessário nesse momento. Onde, na verdade, os movimentos sociais com relação à discriminação, né, contra o negro, contra o indígena, contra o quilombola, contra a própria mulher, se faz necessário. Por quê? Porque nós vemos todo um quadro, né, de uma herança cultural histórica e que a gente não pode negar. E cultura não se muda de um dia para o outro. Cultura não se modifica de um dia para o outro. E uma pessoa que está imersa, que nasceu imersa e que está imersa nessa cultura, é muito difícil, né, passar por um processo de mudança tão profunda que assimile isso, muito menos, né, pensar que uma mediação vai fazer com que isso traga uma mudança. Nem a mediação, nem ciclos de palestras, né? Você precisa de toda uma estrutura muito maior e de um arcabouço de políticas públicas sérias, não políticas públicas de governo, políticas públicas de Estado efetivas nesse sentido. Perfeito. Alguns comentários aqui no chat, a Júlia falou, com relação, porque assim, a palavra ele continue. Então, você já usou todos os instrumentos que você podia, já observou tudo que você fez, e a pessoa não reconhece, não pode fazer nada. Eu já tive situações que ele optou ter a privação de liberdade do que participar de uma oficina de roda de conversa ou uma oficina de conscientização sobre o comportamento machista. Eu já ouvi eles falando isso. Eu prefiro ir preso do que ter que ficar indo para esses lugares ouvindo esse tipo de conversa, que é o que é todo esse discurso que a Ana trouxe aí, que é uma grande realidade. Que eu não vou pior ainda, ou vão e fazem de conta que estão ouvindo e não adiantou PN. Nada. E a gente que é mais arriscado, achando que esse tipo de atitude vai mudar. Pode ajudar algumas pessoas, mas você pensar num processo de mudança da maior parte dos homens que estão ali é uma coisa mínima.
Primeiro que você tem que pensar que a maior parte dos que estão ali sequer estão ali realmente, são de corpo, não de mente. Não estão abertos para aquilo. Eles estão ali obrigados, cumprindo um papel, como o curso do Detran. Quando a gente faz o curso do Detran, as pessoas fazem o curso do Detran porque cometeram uma infração. Você acha que o curso do Detran realmente vai fazer com que alguma dessas pessoas mude o seu comportamento? Não, não vão. Não vão mesmo. Vai cumprir tabela. Entendeu? Aqui ainda... Então, assim... Desculpe. Vá. Então, assim, é uma política pública interessante, sim, que vai atingir algumas pessoas, sim, e que se atingir uma pessoa já é ótimo. Não vamos negar. Agora, pensar que isso vai resolver o nosso problema, que isso daí é uma solução para todos aqueles 40 homens que participam de um projeto desse, esqueça. A Érica traz aqui no chat, Ana, justamente o questionamento, porque você havia explicado na última vez que se ele não reconhece o dano causado, não daria para continuar. Não dá para continuar mesmo, tá? Um outro ponto, Mônica fala, fez um projeto numa comunidade sobre a conscientização da Lei Maria da Penha e ouviu muitos comentários machistas, foi complicado. É como a Ana falou agora, mudar a cultura. Gente, não é algo assim de um dia para outro, não. E tem uma outra coisa, Rê, que eu acho complicado. Que é muito mais... Eu tenho psicólogos na sala e eu acho que esses psicólogos vão poder me ajudar muito. Tem uma área da psicologia chamada psicologia social, que trabalha com uma coisa chamada de grupos terapêuticos. Os grupos terapêuticos em comunidade dão muito mais efeito, comprovadamente, cientificamente e estatisticamente, do que os programas que o Ministério Público e o Tribunal de Justiça implementam, obrigando essas pessoas a participarem. Primeiro porque, quando a gente tem grupos terapêuticos numa comunidade, implantados dentro da comunidade, seja com auxílio de um psicólogo inicialmente, seja depois eles andando, até porque eles seguem muito filosofia a filosofia da educação popular, a filosofia da educação libertadora de Paulo Freire. Então, ali você tem pessoas que passaram por aquilo, que dão o seu exemplo e coordenam esses grupos terapêuticos. E nós estamos falando de grupos terapêuticos. Nós não estamos falando de uma imposição, nós estamos falando de pessoas que vão por vontade própria, numa situação de voluntariedade, né? E onde você tem exemplos de pessoas que vão ali contar e vão dividir e vão continuar ali no grupo se fortalecendo para não mais ensejar naquela prática daqueles atos. Então, eu acredito muito mais nisso do que numa política pública que obrigue, né? E que não vai atingir a grande maioria daqueles que estão ali. Então, assim, psicólogas de plantão, por favor, se manifestem. Eu gosto muito dessa fala de Ana e vou estender, vou deixar aqui, mais uma coisa que quem trabalha com justiça restaurativa acredita, assim como eu, né, que atuo, que os trabalhos em comunidade e em escola, eles são muito mais efetivos do que quando vem dos poderes, né, que garantem o acesso à justiça, por exemplo. E aí a gente fala na perspectiva de prevenção mesmo, ou até intervenção, como é o caso dos grupos terapêuticos que a Ana apresentou. Então, trabalhar nesses espaços, comunidade, escola, acho que é o caminho para a gente quebrar esse ciclo, sabe? E eu aproveito a fala do que Lucy falou aqui, trouxe no chat, né? Que quando a criança cresce vendo um comportamento como esse de agressão, ela vai reproduzir esse comportamento também, tá? E aí, então, a gente precisa fazer um trabalho de base. E aí, vou passar a palavra para a Alana. Da mesma forma que ele repete, se ele sofrer alienação, ele vai ser um alienador, com grande possibilidade de ser um alienador parental. Isso, exatamente. Alan, meu querido, pode falar, por favor. Não, eu estava observando tudo que estava sendo dito, né? E houve uma pergunta, me corrija se eu estiver equivocado, a respeito de aplicar a questão da mediação penal, né? Num processo restaurativo na Defensoria Pública. Foi isso mesmo? Teve uma pergunta nesse sentido, não foi? Eu falei assim, como é que vocês conseguem enxergar, né, os encaminhamentos nas situações de violência? Como é que vocês conseguem enxergar isso acontecendo? Como é que a gente enxerga o encaminhamento em situação dentro da área de família de violência? Isso. E como é que a justiça restaurativa poderia colaborar? Como é que você enxerga isso? Ou não consegue visualizar isso?
Não, quando a gente identifica, existe um procedimento. Quando a gente identifica possível violência doméstica, em primeiro lugar, que a gente faz a triagem para não ir, né? Remete para ação judicial, ainda mais se tiver medida protetiva, né? Mas quando muitas vezes acontece de a gente identificar durante o procedimento, aí a gente verifica. Teve uma vez que eu tive que fazer uma mediação, cada um em uma sala, né, separadamente, para poder fazer essa dinâmica, né? Mas, normalmente, quando a gente identifica, a gente envia para o NAP, quando o caso é uma coisa mais delicada, para ter um acompanhamento mais multidisciplinar de um psicólogo da área, né? Mas eu pensei que a pergunta era mais em outro sentido, mas pensando assim em outro sentido, será que seria possível, do meu ponto de vista, aplicar na defensoria uma mediação na área penal? Eu acho que seria um desafio muito grande na situação da defensoria. Não, porque a gente tem uma limitação de material, uma limitação humana, e tem a questão que, eu posso dizer assim, na área de família, talvez a doutora Ana Cleide esteja ouvindo, está ouvindo nesse momento, que estava com estabilidade na internet dela, pode até complementar. É muito difícil você achar voluntários que queiram fazer mediação. A defensoria tem que abrir edital para mediadores. Na área de família, você já tem muita dificuldade para que os servidores, né, que são colocados lá, queiram se voluntariar. Muitos por sempre as mesmas alegações, por não ter estrutura psicológica para lidar com aquilo, com o desgaste psicológico que é uma mediação familiar, né? Ou porque diz que não tem aptidão para controlar uma situação dessa, porque existe muita exaltação e não consegue ter o desenvolvimento necessário para isso. Na área penal, eu acho que a coisa é mais delicada ainda, a depender da situação. Então, você já teria uma resistência maior ainda dos servidores que estão lá para querer entrar em uma mediação na área penal. E eu acho que, além de ter um mediador, normalmente os mediadores, os REDAs têm conhecimento jurídico, né? Tem que ter a presença do psicólogo, a depender da situação, na sala, no meu ponto de vista. Eu até acredito que já foi até dito isso aqui, né? A presença de um profissional na área de psicologia. Então, teria que aumentar o material humano ainda, na participação na mediação, de funcionários com habilitação em psicologia, para poder acompanhar alguns casos, estar presente naquele horário, cedendo naquele horário. É um desafio muito grande, eu acredito, para a defensoria, se fosse tentar aplicar esse tipo de mediação lá, né? Não sei nem se tem, né? Porque eu trabalho na área de família, mas na área penal, acho bem complicado. Obrigada, Alain. Alain, ainda tem uma questão. Vou dar a palavra para a Leide. Oi? Só comentar só uma coisa. Alain, não seria nem só necessário apenas um psicólogo. A gente precisa também dos assistentes sociais, né? Numa situação dessa, a gente precisa dos dois. E eles se complementam nessas situações, né? A gente tinha um projeto, há muitos anos atrás, chamado Justiça Cidadã, isso no final da década de 80, que, inclusive, tentou se implementar aqui na Bahia, que era um projeto exatamente nesse sentido. Existia um advogado, existia uma psicóloga e uma assistente social, e que trabalhava muito essas questões da violência doméstica, né? Mas, assim, acabou o recurso, acabou o dinheiro, não sei, é aquela coisa, né? Política pública é de governo, não de Estado, e a coisa desandou. E ela atendia todas as áreas, não só a área civil, mas atendia também as. Mas a gente precisa não só de um psicólogo, mas um assistente social também. Verdade, era uma coisa que eu ia complementar também. Ana Leide pediu a fala. Fale, Ana. Oi, só para contribuir mesmo. A justiça restaurativa, eu acho que da mesma forma em que eu vejo que a mediação urge começar a acontecer na Defensoria Pública da Bahia, na área de família e civil, não só família, a mesma coisa se aplica a essa justiça restaurativa. E essa necessidade de psicólogo e assistente social é algo contornável, afinal de contas, já contamos com esses profissionais trabalhando junto dentro da Defensoria Pública. Então, é mais uma questão, no meu ponto de vista, não atuo na área penal, na capital nunca atuei na área penal, já vim promovida para a capital em família, é uma questão de política institucional, de se entender a importância e a necessidade
E eu acho, sim, que dá para colocar em prática. Eu acho que sim. Eu estava reunida com várias defensoras de vários estados do Brasil, anteontem, e uma das coisas que nós decidimos nessa reunião é justamente nós, defensores, fazermos o curso de mediação, porque nós entendemos melhor do que ninguém as nossas realidades enquanto instituição, e um dos temas a ser abordado com com todo aplauso lá entre as colegas defensoras é a justiça restaurativa. Então, assim, eu acho que é factível, sim. É a questão de entender que precisa, eu acho que, na minha opinião, para ontem, intensificar essa atuação, realmente fomentar a atuação extrajudicial da defensoria. Até porque a lei, né, a norma que institucionaliza a defensoria, né, ela já fala da questão da mediação, né, apesar de não fazer menção à justiça restaurativa, né, Ana? Mas, assim, é um passo a seguir. Eu concordo com você, Ana. Da mesma forma que a questão ambiental não é fazer bonito, não é, olha só, a defensoria está tendo atitude, é a obrigação, é dever nosso, na minha visão, né? É dever institucional nosso fomentar essa atuação extrajudicial. E está na nossa lei orgânica também, a federal e a estadual. Perfeito. Eu acho que é isso mesmo. Acho assim, tudo que é novo, não é, que vai ser implementado ainda, ele traz alguns questionamentos, né? De como é que vai se dar, de como vai acontecer. E é tudo assim, é muito teste também, sabe? As implementações. E esse teste que eu digo para vocês é no sentido de observar mesmo como é que está sendo implementado, para fazer um diagnóstico, fazer um prognóstico, e organizando, vendo ali o que precisa ser amarrado, até que a prática efetivamente seja implementada. Coincidência ou não, eu recebi agora aqui da coordenadora do Núcleo de Justiça Restaurativa, daqui do tribunal, e aí eu perguntei a ela se eu posso passar, ela disse que me autorizou. Vai ter um encontro, o primeiro encontro de justiça restaurativa aplicada à violência doméstica. Acabei de receber fresquinho aqui, ela me passou o link para inscrição, eu vou passar para a Ed e vou pedir que ela mande para o nosso grupo, tá? Para a nossa turma, para que vocês possam se fazer presente, né? Se vocês puderem, vai ser acho dia 20, deixa eu olhar aqui, dia 20 alguma coisa, 25, 23, deixa eu ver. E aí, porque é nesses espaços de discussão, de escuta, eu não consigo ver a data aqui ainda, mas vou mandar para vocês o link para que vocês possam conhecer, se aprofundar, ir para os espaços de debate, de diálogo, porque assim, ó, é uma construção. A gente tem muita coisa de outros países, sabe? E eu percebo muito quando a gente vai para os grupos de discussões, para os grupos de debates, que a gente precisa pensar no nosso país, no nosso povo, né? E adequar os métodos, né, consensuais, autocompositivos à nossa realidade. E a realidade de cada espaço que está ali colocando. Não é à toa que tanto a mediação, né, tanto a resolução que fala da mediação e a resolução que fala da justiça restaurativa, elas trazem como programas e projetos. Então, programas e projetos, eles são desenhados e moldados conforme a necessidade de cada local. Vou observar, claro, os princípios que regulam aqueles institutos, vou observar a ética que regula aqueles institutos, mas eu posso, sim, fazer um desenho de acordo com a necessidade da defensoria, de acordo com a necessidade dos espaços. Então, vamos abrir essa discussão para outros lugares, fica aí também um convite para a defensoria também colocar um encontro para pensar com as outras defensorias e ir implementando. E eu concordo plenamente com a Ana Leide. A gente precisa, né, pensar nessas práticas, porque o judiciário por si só não é suficiente para atender as demandas da sociedade. E a forma que a gente tem utilizado de resolução de conflito não tem sido eficaz, porque não traz transformação social, não traz impacto social positivo. Então, a gente precisa, sim, se valer desses novos mecanismos. E, obviamente, que uma mudança de cultura, uma mudança de comportamento, né, leva a algum tempo. Em alguns espaços vai ser rápido, né, a aceitação, a implementação, a absorção disso. Em outros espaços vai ser mais lento, mas a gente não pode desistir.
Ana está aí há não sei quanto tempo na mediação, na arbitragem. Já pensou se ela e outras pessoas tivessem desistido? Hoje a gente não estaria aqui fazendo o curso. Vocês entendem? Então, algumas coisas vão ser mais lentas, outras coisas vão ser mais rápidas, mas a gente não pode deixar de implementar, de trazer essas práticas para o nosso dia a dia, para a nossa vivência. E oportunizar outras formas de acesso, não só à justiça, mas uma ordem social, sabe? Cultural, de mudança mesmo para essas pessoas. E a gente tem que começar da base. Então, eu vou mandar para vocês daqui a pouquinho, assim que terminar, já vou mandar para o Zap de Ed, para a gente se encontrar lá, nesse espaço, e a gente escutar o que é que está sendo dito, o que é que está sendo implementado, o que é que eu posso fazer. A Ana Leide já tem bastante coisa que ela já conversou com, né, as outras defensorias aí do Brasil, que podem estar dialogando. E é isso, a gente criar esse espaço de consenso, espaço de diálogo, espaço de empatia e de mudança, né, nas relações. Mais alguma coisa? Vamos fazer nosso check-out. Deixa eu olhar aqui o chat. Amanhã, Érica, viu? Amanhã, o nosso tempo é maior, é que eu vou estar dando passo a passo para vocês dos nossos materiais, como vocês acessarem, tá? Deixa eu ver. Pronto. Vou fazer nosso check-out. Como é que vocês estão saindo desse nosso dia? Não vejo prejuízo a gente não ter feito a prática, ao contrário. Para mim, ficou muito claro que a gente precisa de mais momentos, que a gente precisa de um espaço para realizar mais procedimentos. Peço a Deus que a gente consiga aí se encontrar presencialmente, né, para a gente estar fazendo essas dinâmicas de prática no futuro aí muito breve, tá? Para a gente poder se instrumentalizar e se sentir mais confortável para fazer. Eu falei para vocês, a justiça restaurativa foi o último lugar em que eu entrei. E para mim fez assim toda a diferença na minha vida, sabe? Marcou, assim, foi um divisor de águas, de águas, estudar a justiça restaurativa e entender porque o crime ele faz parte também da nossa realidade. E ele precisa ser estudado com outro olhar, sabe? Por uma outra lente, como o Zé fala. E Maravilhoso, gente, que eu sugiro, inclusive, Trocando as Lentes, é um livro fantástico. É um livro fantástico para despertar na gente essa visão, né, que a Rejane trouxe, né, que mudou, que ela, né? Eu confesso que, inclusive, eu confesso que eu tinha muita resistência a trabalhar com justiça restaurativa. Muita resistência mesmo. E só trabalhava quando era uma coisa necessária, né? Quando vinha alguma coisa na escola, mas a gente precisa, né, entender que é muito necessária, não só a questão da justiça restaurativa, mas a questão dos círculos. Os círculos são uma ferramenta tão maravilhosa, né? Os círculos a gente usa para tudo, absolutamente tudo, né? Ele, na verdade, atende a gente em necessidades as mais distintas possíveis. E muitas vezes a gente não consegue perceber quanto os círculos são importantes. Né? Então, assim, eu acho que é interessante a gente refletir, né? A Ana Leide trouxe a questão do ambiental, a questão, né? A mediação está lá também na lei orgânica. A lei orgânica pode não falar nominalmente em justiça restaurativa, mas é importante que a gente pense na justiça restaurativa, sim. É um caminho adequado e é um caminho muitas vezes necessário, principalmente quando a gente vê que esse dano que é causado pela prática de um ato criminoso, né? Ou um ato, não vamos usar nem essa palavra, né, criminoso, mas um ato delituoso, né? E a gente observa, né, o que pode acontecer se a gente não conseguir ali reparar alguma coisa, minimizar esse dano, né? Se a gente não trabalhar as necessidades dessas pessoas, porque as pessoas têm necessidades urgentes, psicológicas, sociais, e que a gente precisa compreender que elas existem. E compreender esse espaço, né?
esse espaço de existência de tudo isso, né? E ter a consciência de que a mediação civil vai resolver, sim, algumas coisas, mas que a mediação penal ela está ali para trabalhar uma redução de danos que é necessária. É extremamente necessária. Então, assim, eu acho que a gente pode fazer nosso check-out agora, né, Rê? Sim. Como é que vocês estão saindo desse encontro? Lucy falou, pensando na quantidade de assistidos vulneráveis não problemas sociais. Ela está saindo pensativa, né? Érica falou, muito bom esse diálogo, sempre um aprendizado. Quem mais? Eu saio também sempre muito pensativa, né? E sabe qual é a beleza de tudo isso? Que nada é acabado, sabe? O processo de aprendizagem, o processo de conhecimento, ele é modificado, ele é, sabe, algo que você pode estar experimentando cada dia. Eu caí, Rê. Sônia falou que está bem cansada, mas não desanime em participar do curso. É isso aí, ó, vibrando. Guerreiros e guerreiras. Lindo, lindo, lindo. E mais? Alan, aliviado pelo encanamento e pensativo sobre a possibilidade de fazer uma mediação penal, bem como tendo algumas ideias de implementação. Bacana. Porque, assim, além de eu ter, assim, um pensamento de como, eu também já estou na ação, no agir, no idealizar, sabe, na materialização daquilo. Fantástico. Eu também, Rê. Eu já estou aqui pensando nisso tudo, sabe? Como é que a defensoria... Acho que essa reflexão de como levar para a defensoria, eu quero estar perto de vocês para ver isso implementado, viu, Ana? Eu espero que a defensoria, né, a área penal, se espelhe, né, no que Gil começou, que você e Donila estão continuando, e que isso seja levado para a área penal. Eu acho que isso é muito necessário. Caiu durante minha fala, não sei o quanto vocês ouviram, mas, né, voltei. E estou muito satisfeita. Vou fazer o meu check-out dizendo que eu estou muito satisfeita pelo que a gente ouviu, mesmo sem ter tido feito a prática, mas eu acho que a discussão foi extremamente proveitosa, né, Rê? Isso. Agora eu vou pedir uma coisa carinhosamente para vocês. Amanhã a gente vai fazer prática cível, né? Não tem por que a gente correr. Então, a gente vai dividir vocês em grupos, vocês vão conversar um pouquinho sobre as ferramentas, vão falar sobre as questões do mediador, tá? Então, a gente vai dar algumas diretrizes para vocês amanhã com relação à mediação cível e é importante que vocês venham nesse lugar de querer fazer. É muito importante que vocês trabalhem isso, sabe? Do querer fazer, do querer aprender. E é uma mediação de família, né, Rê? Não tem aí por que não participar. Isso, exatamente. Tá bom? Mais alguma coisa? O chat parou? Então, a gente encerra aqui e nos encontramos amanhã às 9 horas. Bom descanso. Beijo no coração de vocês, gente.